Olá a todos! Bom, hoje regressamos com o nosso live das quintas-feiras. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno à normalidade, ou seja, vamos falar sobre rotina e equilíbrio. Deixa eu colocar aqui, enquanto vão chegando, sentem e tomem sua aguinha e vamos falar um pouquinho sobre como voltar a ter bons hábitos depois dessas férias que espero que tenham sido maravilhosas. Bom, Soste por aqui, o cantinho da Carmelo também está por aqui, seja bem-vinda, José. Pronto, vamos conversar aqui um pouquinho de coisas muito importantes. Teoricamente, esse foi nos últimos anos, dos melhores meses de bom tempo, no mês de agosto, com muito sol, com muita luz, com muito brilho, com muita energia, com muitas coisas boas. Realmente fazia tempo que nós não tínhamos um agosto tão agradável, com tanta luz para ir à praia e desfrutar dessas coisas. Então, aqui é importante que a gente retorne agora bem e que essa energia toda que pairou por aí, que se mantenha. Então, aqui é fundamental e fulcral que a gente comece esse mês agora de setembro. Por quê? Porque esse mês nós começamos um pouco quando os filhos começam as aulas, não é? Ou as atividades todas voltam à normalidade. E vai muito em função disso, do regresso às aulas e do retorno a essas férias. Muita gente já regressou de férias, já está a trabalhar, mas efetivamente as coisas começam a engrenar-se melhor agora. O que é fantástico, porque nós temos aqui 3 meses, então setembro, outubro, novembro, e temos aí novamente Natal. E isso aqui passa voando. A gente sempre diz que depois de setembro já vem o Natal, e na realidade é isso. Então, aqui é extremamente importante que a gente retome, nos coloquemos outra vez em uma situação de ordem, de um pouquinho de rotina e de início e de retorno à atividade física. Agora, como vocês sabem, tem muita gente a usar cada vez mais. Ai, olha, aqui tem a minha Gui por aí. Gui, a Carla também anda por aqui. Um beijinho a todas vocês. Muita gente tem utilizado essas injeções novas, Monjaro, esse tipo de elemento que nos ajuda a perder peso, a tirar a fome. E na realidade, o que essas injeções todas que estão muito de moda, fazem é fazer de conta ou metabolicamente responde como se fizéssemos exercício. Por quê? Porque a função delas é diminuir o nosso apetite e retirar o açúcar que a gente tem depositado nas células, dentro do que é tecido adiposo, e metabolizar isso. Mas é extremamente importante que quem utiliza esse tipo de dispositivo, digamos assim, ou de solução, não esqueça de fazer exercício. O exercício aqui é fundamental, porque quando nós utilizamos esse tipo de situação em que temos uma ingesta de alimentos muito mais baixa, temos uma atividade física pequena e uma resposta metabólica grande, existe aqui um elemento que fica realmente condenado, que é a nossa massa muscular. E ela é muito cara. Vanessa, seja bem-vinda. Olá. Ela é muito, muito cara. Não dá para a gente descuidar
dessa situação. Então, ótimo quem está a utilizar qualquer tipo de situação como essa, que é bariátrico, o que não é bariátrico, não importa. O importante aqui é entender que a massa muscular aqui é fundamental, porque estamos no momento em que estamos, mas a nossa massa muscular é quem vai nos acompanhar até o último dia. Portanto, é importante que tenhamos ela em boas condições. E não deixem de que só porque estão tendo uma boa resposta e estão a perder peso, de deixar de fazer o exercício. Eu sempre digo que o exercício não é para perder peso. A gente não faz exercício para emagrecer. A gente faz exercício para estar vivo. A gente faz exercício para manter uma atividade muscular adequada, para a gente manter um metabolismo adequado. E se isso é feito com uma frequência, quem não faz exercício todo dia não precisa fazer exercício todo dia, mas deveria ser feito com uma frequência maior. E isso faz toda a diferença, ok? Então, por favor, cuidem e tenham atenção a isso. Graça também seja bem-vinda. Então, vamos aqui pensar. Jessi também seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Quem é bariátrico que está nessa jornada, seja muito bem-vindos, que estão aqui por primeira vez, que vejo que tem várias pessoas que eu não as conheço muito. Então, quem está aqui primeira vez, lembre-se que nós estamos aqui para solventar muitas dúvidas. Esse aqui é um espaço pequenino em que a gente faz cada 15 dias um live, em que o objetivo é dar respostas, solucionar algumas dúvidas que vocês tenham e que às vezes a gente não consegue perguntar. Então, esse é o momento, dá pra gente fazer perguntas, é só escrever. Não posso deixar isso aqui em aberto, porque senão seria interminável e conversaríamos de muitas coisas. Mas utilizem esse canal e partilhem o live com outras pessoas, para que mais pessoas possam vir e fazer parte dessa comunidade, já poderia dizer assim. E aqui seria interessante para que trouxessem mais pessoas, porque a gente consegue expandir de uma forma simples, econômica, não tem gastos, e conversar, fazer mesmo um bate-papo, um tete-a-tete, onde a gente conversa um bocadinho sobre nutrição para os bariátricos, que eu tenho me dedicado a isso já há muitos anos, e adoro os meus pacientes, adoro o que eu faço. Então, aqui seria interessante a gente utilizar esse espaço para isso. Portanto, se tem perguntas, digam, aproveitem, que é um momento aqui interessante, fácil e simples de ter algumas respostas. E nessa área, tem muita experiência, então posso ajudar efetivamente. Então, retomando aqui um pouquinho para o nosso tema, hoje não quero fazer uma coisa muito larga, porque estamos de regresso, e aqui vale o pensar, mas deixar algumas inquietudes para todos vocês. Hoje eu tive umas consultas muito interessantes. Hoje era dia da consulta no Joaquim Chaves, na Clínica Europa, em Carcavelos, e conversamos várias coisas. Tive algumas pacientes que vieram e efetivamente vêm com uma coisa importante, que querem mudar o hábito, querem mudar a forma com que se alimentam. E então fizemos aqui um recordatório, e essa paciente em questão tinha uma quantidade enorme de alimentos muito carregados de hidratos de carbono. E então ela dizia que sentia fome, muitas vezes, e cansaço. E então a gente conversa e aí a pessoa entende o porquê que isso acontece. Então, quando nós temos uma alimentação assim muito, muito rica, com muitos doces, o problema é que nós temos um pâncreas sempre sendo exigido. Nós obrigamos a esse pâncreas a estar produzindo insulina para tirar o açúcar que ficou alto no sangue depois de comer um doce e pôr ele para dentro da célula, porque vamos dizer assim, no sangue ele não pode estar. Então, o que isso acarreta? Acarreta que a pessoa tem, primeiro, faz um pico de glicemia. Quando faz esse pico de glicemia, o organismo
simplesmente manda uma mensagem rápida para o pâncreas dizendo assim, olha, está muito doce o sangue, nós precisamos colocar isso aqui em algum lugar, aqui não pode ficar. Então, o pâncreas leva assim um estímulo, libera insulina. E a insulina, sim senhora, é fantástica, ela faz milhões de coisas no organismo, é fundamental para a nossa vida, sem insulina a gente não vive. Isso é o caso do diabético, por exemplo, do insulino dependente, sem insulina a gente não vive mesmo. Aí o que acontece? Ela simplesmente pega e empurra para dentro das células e põe o açúcar lá para dentro. Dentro das células, quando chega essa torrente de açúcar, tem que fazer alguma coisa, abrir o armário e guardar, que são as nossas células adiposas. E a gente guarda lá. O problema é que muitas vezes a porta dessas células está enferrujada, ela abre um pouco, mas não abre muito. E aí o que acontece? Eu vou ter uma resistência a essa insulina de levar o açúcar para dentro da célula. E então eu peço mais insulina para o pâncreas para empurrar mais esse açúcar para dentro. E aí entramos num processo extremamente complexo. A pessoa tem fome, come, se sente cansada. Como se sente cansada, precisa de energia, tem fome, come outro doce para combater essa energia, tem um up bom, de repente, logo em seguida, tem outra vez um pouco de cansaço e assim a gente entra num ciclo vicioso. Quanto mais açúcar eu como, mais vontade eu tenho de comer açúcar, porque eu preciso dessa energia e fico como que dependente dela. E isso acontece porque eu passo a ter uma resistência à insulina. Então, as pessoas que têm um pouquinho mais de sobrepeso ou estão precisando perder peso, em geral, estão associadas com essa resistência à insulina. E aí, o que acontece? Essa porta ficou emperrada e é complicado. O que nós temos que fazer, então? Abrir a porta para que, efetivamente, entre essa energia para dentro da célula e seja utilizada. Só que a porta se abre pelo lado de dentro, normalmente. Como? Ativando essa dobradiça, a gente podia dizer assim em espanhol, essa bisagra, essa dobradiça, para que esse açúcar possa entrar de forma adequada. Mas abrindo pela parte de dentro, obrigatoriamente, eu também, quando eu abro a porta, eu empurro para fora esse açúcar, coloco na corrente sanguínea e é utilizado. E essa é uma forma em que o exercício passa a fazer isso. Então, é como se fosse aquele óleo nessas dobradiças que estão meio emperradas dessa porta e fazer isso aqui funcionar. Então, muda completamente o metabolismo se eu começo a usar o que eu tenho de depósito dentro da célula. E para isso é que é importante a gente ter algum exercício de forma rotinária, igual que a gente come. Então, deveríamos fazer algum tipo de exercício. O exercício funciona muito bem quando existe uma regra. Regra no sentido que tal dia e tal hora eu faço exercício, eu me exercito. Ótimo, isso é fabuloso. Precisa ser todo dia? Seria ideal. Mas a nossa atividade cotidiana já é importante. Salvo aquelas pessoas que estão muito tempo paradas. Essas que estão muito tempo paradas, sentadas todos os dias, 8 a 10 horas por dia, mudem a sua rotina. Mudem a sua rotina porque o organismo não aguenta tanto tempo sempre nesse ritmo. Então, quem tem uma atividade muito sedentária, marque 2, 3 vezes na semana para fazer exercício físico formal, com horário. Então, o organismo começa a trabalhar em função desse horário. Isso é fabuloso, tem respostas ótimas, se sentem melhor, dormem melhor, começam a abrir essas portas de forma adequada e tudo funciona lindamente no organismo. Mas para isso, aí está a rotina. Então, quem está retomando agora, estamos no começo do mês, hoje nada mais no dia 4, vamos lá tocar na porta ali do ginásio, que é aí pertinho, vão lá, fazem uma avaliação, marquem o seu horário, vão e comecem a fazer exercício, formalmente no ginásio. Ah, eu não posso, eu não gosto. Então, gosto de atividades outdoor, ok? Não há nenhum problema, então organizemos-nos, mas de forma real e concreta, em que os dias
segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, não sei, de acordo com a logística de cada casa, de cada família, não é? De cada cabeça, de ter formalmente, ou bem cedo antes de começar a atividade, ou quando volte, lhes diria, faça um exercício o quanto antes possível. Uma vez feito, está feito. Não devem mais nada para ninguém e não ficam com a situação de que hoje não vai dar, porque hoje tem que ir no mercado, tem que levar o filho não sei aonde, tem que levar com alguém em algum lado e acaba-se o exercício pela mesma intuito de entrar, ele acaba saindo. Então, não deixem de marcar esse tipo de situação e que seja formal. A formalidade aqui vai dar uma resposta metabólica fabulosa, porque o organismo trabalha com ritmos e os ritmos circadianos são fundamentais para que a gente tenha sucesso em absolutamente tudo, inclusive no manejo do metabolismo, ok? Então aí tudo funciona bem. Não é assim que, por exemplo, a gente começou a falar um pouquinho desse tipo dessas injeções. Às vezes as injeções têm horário para acontecer. Elas acontecem toda semana, num dia X da semana, normalmente na mesma hora. E é por isso que funciona. Então, se a gente, igual fizesse também o exercício no dia X da semana, a hora tal da semana, a hora tal do dia, funcionava da mesma forma. Então, essa analogia não é só uma coisa meio metafórica, é uma coisa que realmente funciona e por isso funciona assim. Então, por favor, estejam atentos. Vamos começar com isso e orientar isso dessa forma. Outra coisa específica, que quando a gente entra na rotina, ela entra dentro da gente. Beber água. Então, existem essas garrafinhas desse tipo, marcadinhas, sem marcar, que toma dessa até a hora do almoço, depois retoma para dar tudo certo. Ótimo, funciona. Garrafinhas tipo essas, mais simples, 750 ml e tal, enchendo 2 vezes, suficiente. Mas é fundamental. Hoje mesmo, uma paciente dizia que quando ela começou a tomar água, com uma outra nutricionista que ela começou há um tempo atrás, aquilo virou uma rotina na vida. E é a mesma coisa, beber água nos hidrata de dentro para fora. A hidratação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, vamos beber água de forma rotinária. Saio de casa já com a minha garrafa e me obrigo a terminá-la. Tem que terminar. Se acabou. Então, não temos aqui uma chance de, não sei se eu faço ou se eu gosto. Igual as pessoas que têm essa tendência a utilizar muitos doces, da mesma forma. Então, vamos aqui entrar com a água como de forma rotinária. Tem uma paciente que diz, doutora, mas quando eu tiver vontade de comer um docinho, o que eu faço? A mesma coisa, vamos tomar primeiro água, ok? A água, eu sempre digo que ela esclarece a mente, para saber o que a gente quer. Pronto, isso aqui é importante, então, ter essa noção. Primeiro, iniciar, então, fazendo aqui em pontos ou pontualizando algumas coisas, iniciar o exercício físico. Outro ponto importante é aumentar o consumo ou a hidratação de forma real. Água é água. Doutora, eu preciso tomar água porque eu não gosto da água, tem que ter um saborizante. Ok, muito bem, então buscamos um saborizante, pode ser água aromatizada, posso pôr coisinhas dentro da água, desde rodelinhas de laranja, casca de abacaxi, posso pôr um raminho de hortelã, posso pôr canela, fica uma delícia, ótimo, posso pôr o que eu quiser. Não gosto dessas coisas porque a água depois fica turva. Nessas garrafas assim a gente não vê que a água está turva, então a sua mente também funciona melhor. Mas, caso queiram, podem utilizar saborizantes desse tipo que vem em pozinhos, também podem utilizar, desde que isso realmente não tenha açúcar. Lembre-se que tudo isso é processado e industrializado. A água pura é tão boa, é maravilhosa. Como diz a minha filha, eu não entendo por que dizem que a água é insípida. A água é deliciosa? É um pouco por aí. Então, buscar esse segundo fator. Terceiro fator,
que até surgiu também numa consulta hoje de manhã, que foi muito engraçado. A paciente diz assim: doutora, eu começo o dia comendo um cereal de manhã com um pouquinho de leite e tal, e busco um cereal integral. E tinha essas situações do açúcar muito por cima, com muitas vontades de comer doce. Se eu começo o dia comendo cereal, não tenho nada contra o cereal, mas se eu não tenho um gasto importante para esse cereal, eu vou todo dia, eu já incentivei o meu pâncreas a trabalhar logo muito cedo, com uma grande carga de hidrato de carbono. Então, o que eu posso fazer? Não fazer o cereal de manhã. E ela me dizia assim: doutora, mas eu ainda faço cereal integral porque achava que isso era o melhor que eu podia fazer. Não, vamos trocar. Primeira coisa que a gente tem que tirar, esse cereal de manhã. Pontualmente que posso comer o cereal? Claro que sim. Pontualmente pode comer pão? Claro que sim. Não há nenhum problema. O que não pode ser é já um pão com doce de manhã, todos os dias, e todos os dias a mesma coisa, porque eu sou uma pessoa de costume. Todos somos seres de costume e repetimos os nossos alimentos. Fazemos isso de forma natural e isso tem a ver com o nosso emocional também. Então, vamos começar retirando, pelo menos agora, para quem regressa de férias e quer botar outra vez um pouquinho aqui de equilíbrio na questão e de rotina, tirem o pão nessa próxima semana. Mas o que eu vou comer? Ovo na chapa, na frigideira antiaderente. Quem gosta de fiambre queijo com fiambre queijo, quem gosta de abacate com abacate, quem gosta de ovo cozido, quem gosta de ovo escalfado, dá mais trabalho, mas não passa nada. O fervido só com menos temperatura, ou seja, menos tempo, então ele fica mais molinho. Como quiser, não há problema. Fantástico. Eu posso comer uma coisa diferente. Eu tenho pessoas que comem sopa de manhã. Não há nenhum problema de comer sopa de manhã, mas a ideia aqui era justamente fazer uma coisa diferente desse universo que eu venho fazendo aqui todos os dias, ou que eu vinha fazendo todos os dias. Então, alterar. Tirem o pão nessa primeira semana. A aveia A aveia, eu não preciso retirar ela 100%, a não ser que eu faça ela todos os dias. O que eu quero é que tirem da mente o obrigatório de todos os dias faço a mesma coisa. Então, qual que é o pequeno almoço de costume em Portugal? Meia de leite, um pão tostado com manteiga, é ótimo, me ajoelho e como ajoelhada, adoro, amo, mas todo dia não dá. Então, vamos aqui alterar um pouco. A aveia que está perguntando aqui, Duque, o que acontece? Os overnights já tem uma quantidade de proteína muito maior e uma quantidade de aveia muito menor. Então, não funciona como um cereal qualquer. Posso, mas então vamos variar a fruta. Um dia eu faço overnight de aveia com o iogurte que deve-se usar, imagino que faça isso, ou bebida vegetal, ou leite, não há nenhum problema. Mas, um dia com kiwi. Um dia a gente vai fazer, quando eu faço 3, 4, 5, 6 potinhos, não sei. Posso variar a fruta, posso pôr um pouquinho de cada fruta em situações diferentes. E vamos um dia fazer overnight, sim senhor. Outro dia eu posso fazer outra coisinha. Agora, se é aveia tipo papa todo o dia, não é bom. Então, troca a aveia também. E troca e põe um ovo, 2 ovos. Uma fatia de... O ovo com abacate. Agora é época ainda de abacate. Os abacates aqui são fabulosos e estão num momento fantástico. Posso fazer o queijinho com fruta? Posso fazer N opções. Olha, posso fazer o que faz a minha comadre, que eu adoro, que é papaya, banana e nozes, e um pouquinho de mel, para quem gosta um pouquinho do docinho, apesar que já é doce. E posso pôr ali junto outras sementes. E ficam igual de satisfeitos, mas neste dia eu não comi o pão. Ok? O pão nosso cada dia é maravilhoso. O problema é que ele vira a base e a gente não termina de sair disso. Quando eu faço isso de manhã, nesses processos, e quando eu já tenho um excesso de peso,
eu estou dando um estímulo muito grande para o pâncreas, para liberar a insulina. Então, já vai liberar rápido de manhã. Logo, vai fazer um pico, uma hiperglicemia e vai descer. Quando descer rápido, eu tenho essa sensação de que preciso de mais energia. E assim, entro nesse ciclo vicioso. E o que eu preciso é deixar os ciclos. Então, vamos pôr outro tipo de rotina em que eu saia desse padrão e troque e mude o padrão. E então posso fazer isso por quanto? Por uma semana. Uma semana já é fabuloso. Uma semana já muda tudo. O organismo é tão fenomenal que em uma semana dá respostas. Quando a gente faz alguma coisa para emagrecer, já vou ver a tua pergunta. Quando a gente faz alguma coisa para emagrecer, o que importa? Tudo emagrece. Tudo emagrece. O que importa é a mudança do hábito, a mudança daquela rotina. Então, eu vou ter uma resposta adequada. Quando a gente está perdendo peso, em 15 dias o organismo responde lindamente. Quando eu mudo um plano alimentar e faço por 15 dias, por isso que eu faço planos de 15 dias, não de um mês, ok? Faço de 15 dias para que o organismo responda. Em uma semana, ele já está ativado e diz assim, mas o que está acontecendo por aqui? Não me deram meu pão? E então? Onde é que está meu pão? Eu tenho vontade no primeiro dia, no segundo, no terceiro já não tem. Façam isso como um teste, provem. A Foco no que realmente importa diz assim, custou tanto deixar o pãozinho, mas consegui e vario todos os dias. Maravilha, tá de parabéns, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer. A gente tem que ser fiel a algumas coisas na vida, sim senhor, e fiel sobretudo a nós mesmos, à nossa saúde, ao nosso amor próprio, aos nossos padrões de ética, de moral. Isso devemos efetivamente ser fiéis. E há algumas outras fidelidades a nível, vamos dizer assim, pessoal, que aí vai de cada quem e tá tudo muito bem. Mas variar nessa questão alimentar, do padrão nutricional, muda tudo, muda a resposta orgânica. O organismo, nós mudamos todos os dias e o organismo tem que estar estabelecido e adequado num ritmo bom. Então, igual que temos os ritmos circadianos, nós dormimos a tantas horas, temos sonos a tal hora, temos vontade de comer a tal hora, temos vontade de fazer isso ou aquilo a tal hora, desde que eu me estabeleça, o importante é buscar a rotina correta. Então, é simples, é fácil. Alexandre, seja bem-vindo. Vitor, uma boa noite para ti também. O Vitor anda por aqui, sei que andava aí super com muito trabalho também. Então, o que nós queremos aqui? Que efetivamente a gente possa modificar esse hábito e aproveitar agora. Vocês querem saber por que esse tipo de injeção tem tanto sucesso? Porque as pessoas efetivamente não querem fazer nada que dê trabalho. Nada que dê trabalho. Então, igual no pequeno almoço, deixem as coisas previamente orientadas, deixem as coisas previamente organizadas e tudo muda de figura. Tudo muda de figura. Então, se é overnight, se é o ovinho, posso deixar o ovo cozido à noite, posso deixar fazer o ovo de manhã cedinho, que é uma delícia, quentinho. Por que ovos? Porque o ovo é um alimento perfeito. Ele tem todos os nutrientes, tem todas as vitaminas, tem tudo aquilo que eu preciso. E isso faz uma resposta assim, metabólica extremamente boa. O que responde à insulina é muito mais baixo quando eu como um ovo do que quando eu como pão ou qualquer outro tipo de cereal. Primeira coisa que eu tiraria da alimentação, quem faz cereal, tipo marcas essas cereais para usar com leite, com iogurte, é tirar o cereal, ok? Conselho de coração, se quiserem iniciar uma rotina boa agora para fazer coisas diferentes, tirem o cereal. O pãozinho, não todos os dias. Vamos aqui variar, que vocês vão ver a resposta metabólica que tem completamente diferente.
Isso por quê? Porque nós entramos no padrão da inflamação. Quanto mais inflamado estamos, pior a nossa resposta, pior a parte metabólica, mais cansado eu estou e mais indefesa eu estou. Porque quando eu estou inflamado, eu estou me defendendo de mim mesmo, eu tenho que me defender de mim mesmo. Então é por isso que surgem tantas doenças autoimunes nesse período. Então aqui vale mesmo a gente modificar esse padrão para esse momento que a gente está vivendo aqui. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma coisa que esteja a comentar. Pão, o Vitor está dizendo, realmente, pão é uma maravilha, mas é um tormento. Por quê? Porque é muito bom e sempre que temos vontade, o pãozinho está sempre lá disponível e é muito fácil chegar à noite, tarde, e comer um pãozinho em vez de comer comida. Por quê? Porque já é tarde, já estou cansado, não tenho vontade. E isso é uma coisa que me inflama. E quanto mais inflamado, mais eu tenho que me defender, mais o meu ponto de vista imunológico fica alterado e mais eu estou eu tenho que defender-me de mim próprio. Então, é uma questão de atitude. Mesmo. Ok? Pronto. Então, vamos lá. Aumentamos aqui. Recapitulamos assim rapidamente. Proporcionar e fazer o exercício de forma rotinária. Quem não faz, faça por favor. Faça por favor. Vamos ver a diferença que tem. Aumentar a ingestão de água de forma adequada e durante todo o dia orientada. Tenho que cumprir. Acabou. Não há hipótese. Retirar aqui e reorientar a questão do hidrato de carbono tão cedo de manhã, tentando evitar muito cedo de manhã e de última refeição. Não faça uma última refeição que seja hidrato de carbono puro. Aumentar a questão das frutas é outro aliado aqui importante e aumentar os pequenos almoços um pouco mais proteicos, ok? Um pouco mais proteicos. Pode ser um batido, ok? Vamos fazer um batido, mas se eu faço batido todos os dias, vamos trocar o batido por outra coisa, ok? Esse é sair daquela rotina que eu vinha estando. Outros tipos de croissants, outras coisas e tal, tendem a diminuir um bocadinho, não é eliminar simplesmente, quem tem intolerância a glúten tem que eliminar, sem dúvida nenhuma, quem tem exagero com leite tem que eliminar, sem dúvida nenhuma, mas diminuímos aqui tipo para fazer um detox. Um detox agora é ótimo. Detox não quer dizer simplesmente a gente ficar tomando sumos verdes, nem nada pelo estilo, mas mudar essa rotina e fazer coisas mais animadas. Esse é um bom momento. Estamos justamente no início do último trimestre do ano. 2026 está batendo a porta. É aqui, é já. Então, vamos aqui. O problema não é o 2026, é que nesse último trimestre do ano, a gente está aqui reorientando coisas que demos aqui muitas mudanças, não é? E lembre-se que estamos numa época boa, ainda de bom tempo, que eu ainda estou animado em iniciar atividade física. Se eu inicio agora, durante o inverno eu mantenho. Se eu deixo para fazer isso mais tarde, eu não faço porque está frio, porque eu não tenho vontade de levantar, porque está chovendo, por N motivos que todos nós, todos os anos fazemos a mesma coisa. Mas é assim, somos seres humanos e é normal, não passa nada com relação a isso. Mas agora é o momento de iniciar, porque a gente sempre para depois no meio do caminho, muitas vezes. São poucas as pessoas que têm um ritmo de exercício mantido. E isso é fundamental. Pronto, aqui mais coisas importantes. A última delas, que é efetivamente fazermos refeições pequenas ao longo do dia. Mas eu como o dia inteiro, eu estou picando o dia inteiro. Refeições pequenas com alimentos relativamente, vamos pôr aqui, saudáveis. É ótimo, nem faço grandes picos de açúcar, nem fico imenso tempo para que fique muito baixo. E então posso ir comendo, no caso do bariátrico, que tem um estômago pequenino, tem que fazer refeições frequentes. E tá tudo muito bem, isso não é problemático. Mas eu como várias vezes ao dia. Sim, como várias vezes ao dia, coisas pequeninas, não passa nada.
ok? E isso mantém também o metabolismo ativo. Então, se eu faço esse tipo de coisas, tudo funciona maravilhosamente bem. Eu me integro a uma rotina de normalidade melhor. Outro tips que a gente pode fazer à noite, lembrando disso, não é? Porque agora justamente pensando no que eu tinha acabado de comentar com relação ao início, ou seja, na mudança da temperatura, que em breve está por aqui, em outubro já mudamos um pouquinho a temperatura, já vai ficando mais fresco. Esse inverno, creio que vai ser bastante chuvoso, então vale a pena a gente começar a introduzir sopas à noite. As sopas caem lindamente. Ontem jantamos aqui uma sopinha de vegetais normal, estava deliciosa. Então, enquanto gostamos de sopas frias, ótimo, mantemos as sopas frias, ficam saciados, não fazem aqui hidratos à noite antes de dormir, já é uma grande vantagem, ok? E outra coisa importante vamos iniciar a creatina, que quem faz creatina é bom que o faça, desde que faça exercício. Fazendo exercício, fazendo creatina, tem uma excelente resposta muscular, tem uma excelente resposta metabólica. A creatina, ela trabalha em função da neuroplasticidade cerebral, feita através do exercício. A neuroplasticidade acontece por causa do exercício e funciona lindamente. Então, por favor, pensem nisso. Eu acho que eu vou deixando vocês por aqui. Falamos basicamente de 6 tópicos aqui, se a gente quisesse retroceder novamente para quem está chegando agora, de como manter um pouquinho essa rotina, de como restaurar alguns hábitos, porque na realidade nós sabemos o que fazemos e todos os anos nós temos essa retórica mesmo de recuperar, de voltar a cuidar e com ânimo, e realmente esse fim de ano vai ser assim fabuloso, muitas coisas boas aqui estão para suceder. Vamos ter muitas novidades aqui no nosso Instagram. Nós temos aqui uma série de coisas novas que estão surgindo. Então, vamos aqui, por favor, retomem essas coisas, troquem essas coisinhas que a gente vem falando dos alimentos, do pequeno almoço, dos hidratos de carbono. Façam isso de forma prática, simples, e vocês vão ver o resultado fabuloso que vão ter, ok? Então, pensem nisso e vamos pôr isso em prática mesmo. A Duque tá agradecendo aqui dessas, de relembrar essas boas práticas. Então, vamos fazer. A nível de suplementação, importantíssimo. Iniciem vitamina C. A vitamina C não vão fazer de manhã, vão fazer à noite, ok? Por quê? Porque a vitamina C aqui à noite, ela além de entrar num processo de, vamos dizer, de melhorar a resposta para tudo que é a parte imunológica, que daqui a pouco vem chuva, vem mau tempo, etc. A gente já vai prevenindo gripes, esse tipo de situação de alteração imunológica, onde temos baixas da nossa imunidade. Ela também previne e trabalha aqui muito bem. Há vários estudos que falam da vitamina C em função do que são os crescimentos celulares desarranjados, ou seja, crescimento celular que depois acaba transformando-se em células de crescimento ruins, que são células ruins, e há uma associação importante que quando utilizamos a vitamina C, há uma menor incidência, uma maior morte de células que não são adequadas no nosso corpo, ou seja, a gente consegue se defender de células cancerígenas. Então, efetivamente, vamos aqui cuidar e fazer uma vitamina Czinha à noite antes de dormir, não de manhã. Façam à noite, vocês vão gostar. E que não seja com açúcar, né? Que seja comprimidinho ou cápsula de vitamina C, é maravilhoso. Eu acho que eu vou vos deixando mesmo por aqui. Um beijinho para todas e todos que estão por aqui. Quem tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, pode deixar por escrito. Confesso que eu não consigo responder diariamente no Instagram, mas eu vou respondendo, ok? Então, não consigo todos os dias, é impossível. Para o nível que eu tenho de conversa com os pacientes no WhatsApp,
Eu não consigo responder no Instagram todo o tempo, mas deixem aí que eu vou revisando e vou respondendo, e quem quiser ainda comentar alguma coisa, esteja à vontade. Temos muitos lives organizados para esse resto de ano, muito bons, portanto avisem, compartilhem, que isso aqui dá muita chance para a gente conversar e elucidar muita dúvida. Clara, não te preocupes, fica aí gravado, dá para ver em outro momento, então quando estejam aí por aí indo para um lado e para outro, é assim que eu também faço. Muitas vezes eu estou no carro e aí é que eu oriento-me com outros podcasts e tudo isso. O Roberto comenta que gostaria de informação sobre a nutrição pré-cirurgia. O ideal nesse caso, Roberto, é fazer uma consulta. As consultas a gente faz, eu trabalho no Joaquim Chaves, no Carcavelos, estou na Cruz Vermelha. Na Cruz Vermelha, sim, tem um tempo de espera maior, e online também a gente está fazendo as consultas. Eu faço sempre nas segundas e terças-feiras, tenho as consultas online. Então é só escrever, pode escrever aqui, pode usar o meu WhatsApp também está aí no Instagram, não é nenhum detalhe, eu respondo sim. No WhatsApp eu estou com ele sempre. Por certo, essa semana tive aí um detalhe que fiquei completamente sem WhatsApp. Dizia que tinha uma revisão da conta, não sei o que aconteceu, mas pronto. Eu acho que é pelo excesso que a gente usa e algum tipo de detalhe, e pronto, e utilizo isso para trabalho. Então, mas esteja à vontade, pode escrever. Ok, daqui 15 dias temos o próximo live, sim senhora. E acho que vai ser bastante interessante, vocês vão gostar. Rolando também está chegando por aqui, seja muito bem-vindo. O Rolando sempre nos acompanha, exatamente, mais vale tarde do que nunca. Pronto, Rolando, aqui é retomar as rédeas das coisas, retomar ânimo, fôlego, para que a gente aqui continue esse último trimestre da melhor maneira possível, e vejam coisas que são situações pontuais, bem interessantes, que dá pra gente aqui fazer muita coisa boa. Então, nos sigam acompanhando, partilhem os vídeos, partilhem o Instagram, porque eu acho que a gente pode dar muita informação. E tem muita gente que precisa elucidar dúvidas, e às vezes, muitas vezes não são pacientes meus, não há nenhum problema, mas tem dúvidas e não conseguem tirar essas dúvidas com os profissionais que os atendem. Então, a gente tá aqui para isso também. Ok? Para ser esse canal de apoio, como uma comunidade mesmo, para que a gente possa orientar, reorientar, alterar, modificar, mas estarmos sempre melhores. A gente precisa fazer aqui a nossa ascensão em todos os aspectos, não só espiritual, mas a nossa ascensão mesmo de melhorando, fazendo upgrades das nossas situações e mantendo a melhor saúde possível para o que estiver por vir por aí. Então, temos que estar nas nossas melhores condições. Portanto, a gente consegue. E junto é mais fácil. A gente tem apoio e tudo funciona lindamente. Então, sabem que podem contar comigo. Nos vemos aqui daqui 15 dias, que vai ser já vamos ver. Daqui 15 dias vai ser dia 18, que é fantástico, metade do mês, é um dia lindo, e nada, e falta pouco. Daqui a pouquinho a gente está conversando e já estamos aqui pensando no Natal. Portanto, não perder tempo, começar cedinho e logo pôr isso aqui para funcionar. Então, meu beijinho a todos, meu carinho especial para todos que estejam por aqui, o meu muito obrigado por acompanhar, e esse vai ficar gravado. O nosso último, tivemos um grande problema com a internet, caiu e não conseguimos nem deixar gravado. Portanto, é isso mesmo, tempo voa. Um beijinho para todos e até breve. Qualquer dúvida ou detalhe, já sabem onde é que podem encontrar. Até!